Que saudações mortais, vós que fala agora convosco, seu grande puta. E vamos que vamos para mais um belo dia no Megamonium, onde, né, sempre estamos fazendo vídeos sobre alguma novidade ou algo, né, dentro do jogo para vocês internautas. E para quem é inimigo do conteúdo, né, que tem preguiça de ler. Dito isso, mano, só vamos que vamos, né? Mais uma semana se inicia e que seja espetacular. Dito isso, é isso. Bom, vamos ver, né? O que segunda-feira agradável trouxe para nós. Pelo que eu vi ali, mano, já coloquei algumas coisas. Não trouxe muita coisa, né? De grande valor. Tá só uma renovação, né? De alguns pacotes até então, né? Daquele jeito, daquele nível. Alguns itens, né? Diferentes dos que tava na... Vamos dizer, semana passada, né? De alguns pokémons que talvez você use ou talvez não use, né? Depende aí. De todo caso, é um caso. Só quero relembrar um lance aqui que talvez a galera não deve, né, perceber, passar despercebido alguns detalhes. Você tem que dar uma olhada no nome, tá, dos pacotes, beleza? Para você entender a diferença de um entre outro. Esses aqui, ó, você vê que esse aqui é do Rayquaza, né? Ele gera um Rayquaza, dá um diamante, dá essas chaves douradas, essas moedazinhas de esforço que você consegue farmar todo dia, diariamente, fazendo lá a torre, não é torre, né? Mas eu chamo de torre, que é o vários pisos, né? Ficar avançando os pisos até então. E dessas moedas, esses anéis, na verdade, de amizade, né? Que aumenta o XP, né? Para pokémons S+, tá? Para qualquer pokémon S+, que você tiver, aqui ele vai subir a amizade uma quantidade bem melhor do que os outros. Claro que tem os dourados, o dourado é bem melhor, mas, né? Não tem como pegar o dourado com tanta facilidade, beleza? Então aqui você vê que tem um Rayquaza VIP Pack, né? Aí você pode vir mais para baixo que aparece um outro, tá? E você pode achar que, é só um Rayquaza repetido. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, tem aqui novamente Rayquaza VIP, né? Aqui sim, né? É uma cópia daquele lá de cima, mas tem um mais pra cá, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Depois desses aqui, ó. Volcanion, Groudon. Deixa eu ver aqui, ó. Rayquaza Super Sally, né? 8.888% de desconto. Então é absurdamente caro. Bom, aqui já dá outro tipo de recurso, né? Já dá uns fragmentos, já dá a mesma quantidade de diamante. Só que o diferencial aqui, como eu já falei em um outro vídeo meu sobre recargas, é que no de 2 doll ele gera um item, que naturalmente é o melhor item que o jogo determina para aquele Pokémon. Não quer dizer que seja, tá? Mas o item antigo, quando não existia outros tipos de item, o melhor item para o Rayquaza era o Dynamax Band, tá? Que é o bracelete, porque ele gera ataque físico e mágico, já que Rayquaza é um dos poucos únicos Pokémon que utiliza os dois atributos para atacar os seus inimigos. Então esse item aqui é o meu que, vamos dizer que melhor beneficia o dano, né, das suas habilidades, né, de atributos. Porém, tem outros itens que chegam a ser, acredito, superior, como o Sword Mortal. Eu acho que é um item muito superior para ela. Só que tem um porém, né? Esse item aqui pode funcionar de começo ao fim, tá? Que você começa. O Sword Mortal, ele tem uma passiva que aumenta bastante o dano quando um Pokémon, né, que utiliza ele, bate em alguém que tem mais que 50% de vida, que é interessante, que ele aumenta legal o dano. Então ele meio que ajuda o Pokémon a estourar aqueles Pokémon que tem um HP um pouco mais acima, certo? O problema disso é que ele só é um efeito que dura 4 turnos. Se dura 4 turnos, mano, você tem que ter um Pokémon muito rápido de ult, né? Ou seja, um Pokémon que pega ult rápido, que ele consiga ultar rapidamente e fazer um estrago logo de início. Porque depois do 5º turno, o efeito acaba e aí o seu dano despenca, tá? É por isso que eu disse que até com o Mewtwo Y é muito bom na inicial, porque o Y consegue bater muito rápido, né? Que ele sempre gerencia um turno extra, por causa da passiva dele, então ele sempre tem 2 turnos, né? E ele luta rápido e bate em área, então assim, ele consegue causar um bom dano. Só que se a luta demorar muito, aí ele vai decaindo, né? O dano dele começa a decair e aí ele não faz muita coisa, né? Basicamente isso. Só mesmo aqui um relance pra vocês se ligar, tá? Como aqui, ó, do Kyogre, né? Tem um Kyogre lá VIP, tem esse aqui, que gera também um item. Então assim, se você é um jogador, tá querendo iniciar legal, quer pegar ali os Pokémonzinhos e pegar o item, né? Porque isso aqui faz muita diferença, tá? Itens lendários faz muita diferença. Claro que cada Pokémon tem o seu próprio, mas até você conseguir o próprio de cada um atual, mano, qualquer coisinha que você coloque ali já serve, né? Para pelo menos auxiliar em alguma coisa. Então por 2 dólares você já pega um item e o Pokémon, né? Então, sempre fique ligado aí, tá? Se eu não me engano, tem até o do Groudon aqui, mano. Tem até do Groudon, que é a Fire Clans, né? A garra flamejante, né? Que é o item particularmente melhor do Primal Groudon. Se bem que eu não acho interessante. Eu acho bem ruim ele com esse item, né? Mas tem quem use, tá? Porque ele é um item meio que voltado pro DPS, pra dano. Ou seja, isso aqui é um item que era muito bom antigamente, quando o Primal Groudon
era literalmente o único SS no jogo. Né? Se eu não me engano, eu acho que veio ele primeiro, depois veio a Rayquaza, né? Até então os dois eram os únicos SS no jogo, né? Não existia Baleia, não existia Mega Diance, entendeu? Então assim, com esse item realmente ele fazia o estrago. Mas, né, o tempo passa, as coisas mudam, né? Pokémons têm que ser buildados novamente, né? Tem que fazer aí uma reviravolta, né, para fazer alguns Pokémons funcionar, né, na atualidade. Beleza? Mas para aquele que não tem nada, mano, já é alguma coisa, né? Já é um itemzinho bom. Ele é um item que aumenta o ataque, ó, P-ataque, ou seja, serve para Pokémons de ataque físico, né? Vai ali aumentar também o roubo de vida, né? Lifesteal, dá roubo de vida pro Pokémon, que pode ser interessante. Se você usa algum DPS de ataque físico, de preferência que cause queimação nas suas habilidades, né? Nos seus ataques, tá? Aí esse item pode ajudar, tá? Como um Charizard X, entendeu? Se bem que o Mega Charizard tem o próprio item dele, né? Mas é bem caro, é 15 doll. Então, né, o cara tem que meio que desbolsar legal aí a grana, mano. Tá, mas assim, como assim 15 doll? Nesse aqui, ó. Pack do Charizard, tem esse baúzinho aqui, esse baú tem todos os itens. Não todos, né? Mas tem uma boa parte, né, dos Pokémons, beleza? Então aqui já faz bem, assim, uma diferença legal. Mas eu acho meio caro, tá? Eu acho um pouco caro porque esse aqui é um item que é um baú que já veio bem mais barato, né? E alguns pacotes antigos. Que hoje em dia, não sei porquê, não vem, tá? Não sei porquê, né? Eles não trouxeram novamente, não trouxeram mais esse pacote. Se perdeu pelo esquecimento. Enfim. E aqui para iniciante, né, tem dois aqui repetidos que é bom, que é o do Charizard, né, onde dá baú de S+. Aqui, literalmente, mano, se você comprar todos de $1, que vai dar um total de $6, né, os dois aqui, você vai ter 12 baús, ou seja, 12 S+, aí a escolha, né, então você vai conseguir aqui tranquilamente montar um time. Se bem que com o que tem aqui não dá para fazer um time completamente fechado, né, aqui como eu já fiz outros vídeos falando sobre, tá, cada um aqui é respectivo em um time específico, tá, então vai depender muito. Mas aqui, mano, já te dá uma probabilidade muito boa, né, uma possibilidade bem alta de você já ir para um time provavelmente terra. Né? Um time assim que vai ser um pouco demorado, aquele time que eu fiz ontem o vídeo, que é o meu que eu tô usando, tá? Um time a longo prazo, beleza? Onde você vai usar Tyranitar, o Garchomp de preferência, né? Os dois aqui. Possivelmente, talvez, né? Você pode usar uma Magearna ou uma Gardevoir, dependendo do seu gosto, tá? De Pokémons. Né? Referente ao sorteio aqui, que temos o Groudon, a Diance, né? Que já faz parte, até então, desse time Terra, que futuramente você vai ter que transformar eles em SS, tá? As duas opções aí. Mas aqui temos a Mazenta Necrozma. Necrozma é um DPS interessante para início, porém ele tem que ser fullpado para fazer diferença. Ele só funciona em um time psíquico, tá? Então ele precisa de bastante suporte, assim por dizer. Inicialmente, qual que dá pra fazer com ele? Talvez um fantasma psíquico, mas é bem difícil fantasma porque não tem tanta opção, a menos que você vá lá pegar naquele baúzinho que tem a Lunala, o Machado e o Gengar, né? Já seriam 3 ali pelo menos. E aí você ia ter que de alguma forma arrumar um Mil Origem e um Celebi, né? Que é pra dar suporte para o Necrozma aqui, para o Necrozma ter uma sobrevida melhor, né? Porque ele se só ele não tanca tão bem, tá? Se deixar uns estrelas, ele tem um efeito bem interessante, que ele depois de ultar, ele fica meio que protegido, né? Ele se esconde em um buraco negro, aonde ele não toma dano, né? Ou uma quantidade de dano. Eu acho que ele nega até 3 ataques nele, se eu me engane, tá? Então é uma boa ideia, né? Um bom Pokémon inicial, mas com o decorrer do tempo, né? Ele decai. Se você olhar os meus primeiros vídeos, eu utilizei ele e o meu fazia estrago, tá? O meu aqui fazia, né? Dava um nome, cara. Mas com o tempo, aquilo que eu falei, né, até nos vídeos antes, né, de chegar no nível certo ali das Mega, né, dos SS, mano, ele ia decaindo, né, porque aí é falta do dano, já que ele batia apenas um alvo, ele tem que ter um dano muito estourado, né. Zamazenta é aquele tanque suporte para lutador, e eu acho melhor só em lutador. Tem alguns que usam ele em outros times para ele gerar um escudo na ult? Tem, mas o escudo é tão pouco que eu acho tão irrelevante, tá. Na minha visão, ele fica melhor com um lutador, porque ele gera um buff adicional para lutador, né? Ele aumenta o bloqueio, tá? E ele puxa os lutadores para bater, né? Ele puxa, assim, um lutador, se eu me engano, para atacar quem ele tá atacando. Então, assim, é interessante, tá? Nesse sentido. E aqui o Ziga de Xerneas. Aí a Xerneas, como sempre de costume, funciona para time Fada, né? Fada, até então dá para usar ali até com time Terra, né? Com a Diance, primeiro Groudon e o Ziga de Zão aqui. Ziga de exclusivamente para time Terra, na minha visão, tá? E aí morreu Maria Preé. Então, assim... atualmente, né, nessa segunda-feira, o jogo tá mais puxado para um time possivelmente terra, tá? Ou um fada, se você quiser gastar, claro. Comprando aqui o Evolui, né? Procurando aqui outros Pokémon, outras opções. Acho que nem tem fada por aqui, mano. Mas caso você queira, né, ir pro fada, né? Focar no fada futuramente, né? No Futuris. Tem a opção ali. Deixa eu ver. Ó, tem até o meu metal aqui, mano. Demorou tanto pro meu metal vir, né? Lá na minha outra conta. Dessa aqui, né?
Bom, tem algumas opções, não temos aqui, né, outras fadinhas. Tem a Meloetta, mano. A Meloetta é um Pokémon incógnito, né? Ela é antiga, ela não é tão boa, tá? Ela tem que ser muito bem upada pra ela fazer uma diferença. Mas ela joga legal no time fada. Até na minha conta principal eu fiz um time com ela, né? Caso vocês queiram ver como é que é o time, né, em ação, tipo, evidentemente o meu tá full upado lá, né, na minha principal, mas vocês podem ter uma ideia. É uma base, né, dela jogando, né? E às vezes ela morre até rápido. Mas é isso mesmo, mano, não tem o que fazer não. Pokémon antigo não tem serventia no futuro. Bom, basicamente isso, né? E aí, baseado naqueles Pokémon ali, você consegue, né, direcionar e fazer o time próximo ao meu, tá? A diferença lá é que você tem um Ziggy e um Shennis que pode estar adicionando. Então, vamos supor que você pegue, né, o Tyranitar e o Garchomp lá nos baús, os dois estão aqui, você pegaria o quê? A Diancie, tentaria deixar ela 11 estrelas o mais rápido possível, depois o Groudon, tá? E aí você ia ter que catar um Kyurem, caso você queira usar o WK, né, que é a fusão do Kyurem com o Reshiram, tá? Né, a fusão aqui. Aí ele dá um suporte legal pro time. Né? Ele é bem útil, né? Em muito time, cara. É igual a Diancie. Ele é um suporte tanto interessante. E aí você pode vir com o Ziggy e o Xerneas, né? Até você possivelmente pegar, né? Conseguir fazer o seu WK. Então, usaria o Ziggy aqui, um tanque por tanque. E, evidentemente, vocês não vão ter o Eternatus, então eu poderia usar o Xerneas aqui, né? No lugar dele. Seria uma variação mais barateada, que seria focada no futuro para se tornar esse time. Ou, se você gostar da composição em si, poderia usar ela mesmo, tá? E aí focar na Mega Diancie e depois no Primal Groudon, tá? Fazer aí, né, as megas deles, tá? Lembrando que é no nível 65. Bom, e estamos aqui, mano, na atividade, ó. Conseguimos, né? Até então, evoluir bastante. Oxe, eu tava em primeiro, fui pra quarto. Me atacaram agora, hein? Até então, conseguimos, né, segurar o rank. Pelo menos ontem, né? Conseguimos aí segurar o título uma noite. Dark Wolf, ó, até deu um ataque ali, não foi, né? De bom sucesso. Engraçado, né, mano? Quando eu ataco ele, eu não ganhava, né? Tipo assim, dá trabalho de ganhar, porque é aquilo que eu disse, né? Dragão meta, né? Um meta aqui absoluto, tá? Dragão elétrico. Só que, evidentemente, tem várias opções. A galera pode usar muita variação porque ele não é full fechado, né? Você sempre tem ali duas opções, né, extras que você pode estar adicionando, que é bem limitado, né? Porque, vamos dizer assim, duas opções tem que ser duas opções que se encaixem, né, com ele, que ajude ele de alguma maneira. Ele, evidentemente, escolheu aqui o Tyranitar, né, e a Diancie, tá? Foi a escolha dele. Mas tem outros que escolhem outras maneiras. Tem uns que escolhem voador, né? Tipo Ho-Ho com Mega Rayquaza, que é um time bem mais puxado pro dano, né? Assim, é um time que tem que ser muito rápido, como eu sempre digo, né? Um time de cash real, onde o time tem que bater e matar, tá? Se ele não bater e matar, aí ele tem um risco de morrer com um contra-ataque inimigo. Que era o que acontecia, né? Porque foi o primeiro time que o Dark fez. Só que como ele não tava conseguindo matar o meu no contra-ataque matava o dele. Agora, com esse, ele equilibrou, né? Com a Diancie e o Tyranitar, ele equilibrou tendo mais defesa. Então ele tem uma chance. Porém, nos ataques agora, não fluiu, né? Só o time do Prometheus, que ele sempre upa antes de tentar atacar nós, consegue ganhar, né? Mas também eu acho que é mais sorte do que azar, né? Deixa eu ver. Bem que essa formação não é a ideal para enfrentar o Prometheus, né? Porque aqui eu fico com os Pokémon muito vulnerável. Aqui é uma formação que eu consegui adaptar para enfrentar a defesa, né? Defender o time do Dark, né? Por isso que eu consigo ganhar do dele ali. Porque essa defesa aqui é a ideal. Se eu modificar aqui a formação, aí eu consigo ganhar do Água. Só que aí o do Dark já ganharia do meu, né? Então fica nesse problema. Achar o time ideal para ganhar de todos os times é muito complicado. Porque sempre vai ter um Pokémon que tem vantagem. Principalmente a Água, que tem vantagem 100% em cima do nosso Terra aqui, né? Nossa Terra Mania. Mas vamos tentar, mano. Não sei se vai dar, mas vamos ver, né? Essa formação aqui eu sei que não dá porque, se eu me engano, eu já testei ela, né? E, tipo, depende muito, né? O lance, né, é o Keldon dele cancelar dependendo de quem vai cancelar a ult de quem do meu time, né? Que é um grande problema. Se ele cancelar a ult do meu Eternatus, do meu WK, não tem problema. Agora o problema é os demais. E o outro problema é esse Mewtwo X dele aqui, que ele usou, né? Tá usando aqui, especificamente para tentar levar um Pokémon meu. Principalmente querer levar o meu WK, né? É uma estratégia de sorte, né? Porque às vezes não pode funcionar. Se o meu PG matar ele, mano, aí pode ser que dê bom. Ó, quem matou ele foi o WK, carro do Reflect, né? Esse que é o problema. Mas aqui tem uma solução. Aqui às vezes ele não consegue levar o meu WK não, tá? Porque o meu WK fica congelando ele. Aqui a solução contra essa, né, até então, probabilidade aqui, ó. Aí já morreu o X dele. Só que ele levou a passiva do meu WK, né? Então eu perdi, assim, um dano extra, né, que eu poderia ter. Que é um grande problema. Tá, Eternatus conseguiu estar ali, beleza. Ó, aí ele pode morrer mais rápido, né, por causa disso. Se ele tomar um foco ali do Keldon, mano, aí já era.
Ó, e tomou o foco do Keldon, mas aí tomou o foco maior foi do Pauker, né? Ult dupla, famosinho. Aí ele mata, né? Consegue levar sempre o meu principal. Se o PG matasse, né? Como eu disse, o X, aí é uma chance, porque o X ele não consegue matar tão fácil o PG. Às vezes mata. Ou se não o Garchomp, né? O Garchomp, mano, é o melhor no X1 contra ele. Muito bom, tá? Recomendo demais. Beleza. O Tirante tá segurando ali a parede, mas a baleia dele eu tô mesmo na hora, então a parede já foi quase pro ralo. Vamos ver. Quebrou já a parede, né? É, mano, time água pra bater em pedra, mano. Bate muito fácil, né? Vamos ver se o meu consegue ultar. Conseguiu. Agora se o PG ultar, mano, eu acho que dá bom, viu? Não carregou a ult ainda. Que azar. Que azar, babies. Aqui vai ser um teste de resistência, hein? Ultou, salvou nós. É, ganhamos. Aqui vai ser a cabeçada do PG junto com o canhão. Bum, canhão. Aí morreu. É, pau que é bem chato, né? Cabeçada, matou. E bafo de dragão. Pronto. Finalizamos. Mas ele ainda vai matar uma. É. Imagina, essa sombra d'água aqui, mano, causa muito dano, mano. Absurdo, tá? Passiva do Kyogre. Ó, ainda levou o meu PGzão ali. Mas é isso aí, mano. Tudo fácil, tudo nosso, nada deles. Dito isso, é isso, né? Tá vendo? Time terra, supremacia total. Claro que tem outras variações, como eu falei, né? Tem aquela que eu citei com o Ziggy. Com o Ziggy, principalmente, eu acho que ficaria mais fácil ganhar do água. Porque o Ziggy, ele tanca muito bem o Keldon, tá? E com o tempo, mano, do jeito que ficou aqui a luta, é o momento que ele se divide, né? E quando ele se divide, ele mata muito fácil os tanques, tá? Então é uma possibilidade. Só que é uma, né? Eu não tenho o meu, né? Eu poderia gastar um diamante ali, uns 250 mil para upar o meu e testar no Keldon do nosso Eternations, com certeza. Mas, assim, é muito complicado, tá? É bem duvidoso, beleza? Mas é isso aí, né? Só trazendo mesmo aqui as novidades, né? Que não é tantas novidades até então, né? Na nossa segunda-feira. E só para ressaltar também que liberamos o cross-serve, tá? É um PVP Arena que libera, né? Para servidores novos após uns, se eu me engano, uns 45 dias, eu acho. Né? Então libera, né, esse servidor Arena. Se você der uma olhada no meu canal, tem uma playlist sobre eventos e modos do jogo. Lá eu tenho todos os vídeos de todos os modos atuais do jogo, tá? Eu fazendo, mostrando como é que é, tá? Para caso você seja novato ainda, né? Liberou, tá liberando certos modos e ainda não entende como é que é o sistema. Pronto, eu tenho já uma playlist, tá? Lá no meu canal. É só você dar uma pesquisada, olhar, né? Lá na aba de playlists, onde vai ter, tá? As opções, beleza? Você pode estar escolhendo ali tranquilamente, tá, rapaziada? Sem problema algum. Show de bola? E aqui é bem simples. Aqui é tipo uma arena, né? Só que você usa literalmente 2 times para competir nela, tá? Não é obrigatório, mas, né, é o mínimo você montar um segundo time ali. Você tem que montar, nem que seja de Pokémon A, mas você tem que ter ali. E tem que ter o seu principal. E aí você pode escolher quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Aqui é bem básico, né? Aqui eu vou ter meu inimigo vai ter 2 times, ó, tá vendo, ó? Aqui é o boot, tá? Só pra você ver esses times em paia, é boot. Beleza? Então nosso time 1 enfrenta o time 1 dele. Se ganhar, o time 2 dele já entra e enfrenta o nosso primeiro, tá? Não é tipo aquele 1 contra 1 e 2 contra 2. Não. O meu aqui ganhou, enfrenta o segundo. O segundo vai enfrentar. Se o segundo dele derrotar o nosso primeiro, aí entra o nosso segundo e enfrenta. E aí, mano, vai no tudo ou nada. Então, assim, aqui é uma arena mais a longo prazo, porque você vai precisar de pelo menos 2 times bem ocupados para disputar o rank alto, tá? E aqui tem premiações, beleza? Ó, recomendo que todo dia vocês ataquem no mínimo 10 vezes para ganhar, né, as premiações básicas. Tem as premiações de nível, tá? Ó, bronze, prata, e aí vai indo. Quanto mais você subir, mais recompensa você ganha, tá? E tem as recompensas, né, de 7 dias, que aí é quando você fica 7 dias, né, no rank aqui correspondente, você vai ganhar, né, essas recompensas extras, tá? E tem a recompensa final, que é quando encerrar, né, aí dependendo do, né, clímax aqui que você ficar, né, aqui no top rank, né, os king, onde os boladão fica, né, ganha até runas essência, né, uma quantidade relativamente. Atualmente, para quem gasta, isso aqui é uma mixaria, tá? Para quem não gasta, né, vamos dizer, alguém que é quase free to play ou um free to play mesmo, se conseguir chegar, que eu acho que é bem difícil, porque tem muito cash no caminho, né, é uma coisinha que ajuda bacana. Mas isso aqui poderia ser bem melhor, mano. Isso aqui já foi melhor, tá? Não era essa quantidade de diamante 1.200. Era muito mais, entendeu? Se eu me engano, eram uns 20 mil. Tá? Só que aí teve um reajuste, né? Eles modificaram, não sei porquê, mas aí reduziram muito, tá? A quantidade de prêmios, que eu achei bem ruim isso aí, tá? Mas quem sabe futuramente eles não melhorem, né? Já foi solicitado, tá? Um reajuste de melhoria, tá? Para melhorar esses prêmios, tá? Prêmios da arena, né? Prêmios de outros modos PVP, que é assim, que é para fazer você valer a pena o custo, tá? O recurso gasto. Porque, mano, vamos dizer, né? Tipo assim, você ter 2 times bem upados, muito bem upados, para ganhar, tipo, no final, passa 14 dias, né? Nesse PVP aqui, para ganhar 1.200 diamantes, 20 fragmentos decimais, tipo, é uma coisa assim muito ridícula, né? Assim, a palavra mais ideal.
né? Mas aqui é mais para aqueles que gostam de enfrentar, né? Querem novos desafios. Aqui você vai enfrentar jogadores de todos os servidores, né? Presentes, que já estejam liberados e estejam participando. Então aquela rixa que você tem com um jogador de outro servidor, por exemplo, é aqui que você tira, né? O vamos ver. Show de bola? Então é isso aí, videozinho Marotex de hoje, só mesmo para enaltecer. Depois eu vou falar sobre, né? Um pouco sobre o Global Mall Street e o PVP Arena, incluso. Tem já, né, na playlist, tá? No outro canal, né? No meu canal, ou no meu canal, na minha outra conta, né? Onde eu já falei sobre, né, cada modo desse. Mas se você quiser esperar para eu fazer um vídeo mais atualizado, aí eu vou fazer. Show de bola? Então é isso aí, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscreva no canal. Dito isso, é isso. Valeu, família, é nóis e vá pro vapo.